Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, livro de autoria espiritual pelo Espírito André Luiz, psicografado pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando o capítulo 9 desse livro, que trata da evolução e do cérebro. Nós lemos até o item girencefalia e licencefalia no episódio anterior e vamos iniciar a leitura de fator de fixação. Sigamos na leitura. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando, em função dos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso, demonstrando formação especialíssima, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas. O neurônio é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos, apresentando o núcleo, escassa cromatina e um nucléolo. Acha-se o núcleo cercado de protoplasma, em que há mitocôndrios, neurofíbrilas, aparelho de Golgi, melanina abundante e um pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas, além de uma substância invisível na célula em atividade a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância, a espessar-se nos chamados corpúsculos de Nilsson, que podem sofrer a cromatólise, representa alimento psíquico aurido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, através da respiração, durante o repouso físico, para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis. O pigmento ocre, que a ciência humana observa sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação, como que a encerrar a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, adensando-se ao
ou rarefazendo-se ele nos círculos humanos conforme a atividade mental do espírito na quota de tempo em que se lhe perdure a existência carnal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos observar que o André está falando aqui de compostos, vamos colocar assim, do cérebro, que ainda estão em estudos pela ciência humana, né? Então isso que ele está chamando de fator de fixação é um deles. A gente deve observar aqui que o André Luiz, ele não usou um termo que muito provavelmente se aproxima bastante desse pigmento ocre que ele descreve, né? A ciência conhece esse pigmento ocre como a lipofuscina, que tem uma coloração amarela, amarelada para marrom ocre, né? Ela cerca o núcleo, né? Então tá ali no citoplasma, geralmente ao redor do núcleo. Também a liposulfina aumenta consideravelmente aí de acordo com a madureza e a velhice do ser humano, né? E ela é um marcador clássico do envelhecimento neuronal, né? Do amadurecimento do cérebro, né? Na medida em que na criança você dificilmente encontra essa liposulfina ou grandes quantidades de liposulfina, mas você já encontra traços dela, por exemplo, no feto. Então não é que ela não existe, ela está lá, mas está ainda nesse processo de conexão, vamos colocar assim, né? Ela está... A ciência, como a gente sabe, a ciência não reconhece o perispírito, mas do ponto de vista espírita, né, essa proximidade aí entre a liposulfina e o que o André Luiz está descrevendo, né, como ponte entre o espírito e o corpo físico, é algo plausível, né? Considerando aí o papel duradouro que a lipofuscina tem nos neurônios, né? O André Luiz ainda coloca que chama, né, esse pigmento ocre, né, de fator de fixação, né? Isso parece ser uma analogia, uma espécie de facilitador para o nosso entendimento, porque se ele dissesse, se eu tivesse lendo lipofuscina hoje, você já tem dificuldade para compreender, você já tem dificuldade para entender o que é. Então imagina naquela época, né? Então o que ele está tentando fazer? Transformar esse texto em algo mais fácil ao entendimento, né? E aí ele coloca aqui, né, essa questão do fator de fixação, a liposulfina se encaixa nisso por ser irremovível, como o próprio André descreve, né, e representa ali como se fosse uma marca no cérebro físico da vivência consciente ao longo do tempo. Então, quanto mais vivência consciente ao longo do tempo você tem, mais esse pigmento ocre aí, no caso... Estamos fazendo a analogia aí com a liposulfina, né? Mas ele aparece, né? Lipofuscina. Então a gente precisa compreender, né, que a ciência humana, como o André coloca aqui, né, ela observa sem maiores definições, né? Ela não... Você vê que a pesquisa mostra, né, o que a gente pesquisou aqui mostra que a ciência, a medicina humana, né, essa medicina que a gente tem acesso hoje, ela ainda não enxergou qual a importância desse pigmento ocre aí, a lipofuscina, né? Mas se for mesmo a lipofuscina, o André coloca com grande ênfase, né, que ele é conhecido no mundo espiritual como um fator de fixação, e porque ele encerra a mente em si mesma, que é o trecho aqui que a gente leu, né, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, né? Então,
na medida em que a gente se espiritualiza, que a atitude mental do espírito ela modifica, a gente modifica essa relação com o cérebro, e esse pigmento ocre, ele é como se fosse a representação de que isso está acontecendo, por isso o fator de fixação, né? Então, quanto mais tempo passa, se a gente faz aquilo que é a nossa destinação, que é se desenvolver, se tornar mais equilibrado, se tornar mais desprendido dos bens da matéria, se tornar mais moral e mais evoluído, a tendência é que esse marcador ele apareça e a gente consiga vê-lo, e até daqui a algum tempo, quem sabe, a medicina possa fazer essa ponte, essa conexão entre esse pigmento ocre e a espiritualidade. Mas o que a gente precisa compreender, né? Que até a gente chegar aos neurônios, né? Até que o caminho para chegar nisso que a gente conhece como neurônio, ele foi longo, né? E da forma como ele foi desenvolvido, como ele foi evoluindo ao longo das espécies até chegar no neurônio que a gente utiliza e que a gente ainda está desenvolvendo no corpo físico humano, é uma longa caminhada para chegar nessa célula tão importante para expressar, né? Para que a gente possa trazer para a materialidade a nossa capacidade de pensar, né? Então, por exemplo, enquanto eu estou aqui falando, eu estou raciocinando, meu cérebro está pensando e está juntando e concatenando as ideias, e na medida em que isso acontece, quem está concatenando ideias, quem está pensando é a minha mente, a mente espiritual, ela está no meu corpo espiritual, ela não está no plano físico, no meu cérebro. E na medida em que a minha mente, ela, através da vontade, ela quer transmitir o que eu estou pensando, ela está agindo sobre os neurônios através do perispírito, para que os neurônios possam transformar em pulsos elétricos, acionar os músculos da minha garganta, as minhas cordas vocais e a minha memória em relação às palavras e aos conhecimentos que a gente tem, para transformar tudo isso numa linguagem verbal que possa ser acessível a quem está me ouvindo e compreensível a quem está me ouvindo. Todo esse processo está acontecendo da mente para o cérebro físico e do cérebro físico para o corpo, transformando em palavras e aquilo que eu estou pensando e transmitindo aquilo que eu estou pensando no formato de palavras. Continuemos na leitura. Reflexos tipos. Estabelecidos os centros nervosos em que se entrosam as forças fisiopsicossomáticas, os reflexos tipos são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo de flexão, que consta da flexão de um membro atacado na superfície por estímulos de variadas origens. O reflexo fásico, que interessa à defesa própria na remoção de estímulos perniciosos. O reflexo miotático, a evidenciar-se na contração de um músculo quando responde à extensão de suas fibras. Os reflexos posturais diversos e os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares, com os arcos que lhes são característicos, tanto na parte aferente como na eferente, preparando-se o veículo psicossomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. Através deles, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem.
Então observa que a chegada, né, a gente ter atingido ali a construção do neurônio no corpo físico e no cérebro físico, faz com que a gente comece a organizar aquilo que a gente chama hoje de reflexos, né? Então isso já acontece no reino animal. O animal, ele toma um susto, ele salta, ele foge, ele se movimenta rápido, ele não para pensar da mesma forma que a gente. Você não raciocina para reflexos, você simplesmente reage. Isso acontece graças à construção e a elaboração do neurônio ao longo de milênios, né? Então a gente vai chegar nesse registro, nesse reflexo aí, ao longo aí de muito desenvolvimento do neurônio. Esses estímulos que ele chama de perniciosos aí, né, que normalmente representam algo que é desconfortável ou que até mesmo coloca aí a nossa vida em perigo ou a manutenção da vida em perigo, faz com que cada ser reaja de uma forma instintiva e instantânea, né, sem passar pelo pensamento, sem passar por essa questão da reflexão, do cálculo, da estratégia. Você simplesmente reage, né? E isso acontece direto pelo encéfalo, né? Ele vai e você não passa ali pelo centro da razão, né? Isso no ser humano. E isso está sendo desenvolvido desde o reino animal, né? Desde o reino animal que esse processo vem sendo desenvolvido ali nesse conjunto que é encéfalo, coronário e centro cerebral, para registrar essas inúmeras excitações. Então, como a gente conversou anteriormente aí em episódios anteriores, né, ao cavalo, não importa que se ele nunca viu uma cobra, ao ver a cobra ele sabe o que a cobra representa para ele, que ela representa perigo, né? Isso tem que estar registrado em algum lugar e tem que ser expressado por algum caminho. É nesse sentido que esses reflexos típicos aí, esses reflexos tipos, eles estão registrando isso no princípio espiritual, no nosso perispírito, está lá registrado, gravado no nosso perispírito, né? E a gente então reconhece as coisas que são perigosas para a manutenção da nossa vida, da nossa saúde, né? E procura se afastar delas através de reflexos que a gente nem chega a raciocinar, a gente simplesmente foge. Você sente a picada ou o beliscar no braço, você puxa o braço instantaneamente. Você não parte do princípio de vou olhar para ver o que é, para ver se eu preciso puxar o braço ou não. Você instintivamente recolhe o braço. Você sente o calor de uma potencial queimadura no braço, você traz o braço para longe dessa sensação. Você automaticamente puxa o braço para uma região mais segura. Esses reflexos, eles foram gravados ao longo de milênios no desenvolvimento desse conjunto cerebral que nos serve de ferramenta e até de mecanismo de expressão das nossas vontades, né? E isso já aparece ali no reino animal, né? O animal pode até não estar vendo o perigo, né? Mas na hora que ele sente ou a picada ou o calor, ele já salta e se defende, né? Continuemos na leitura. Formação dos sentidos. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola então os sentidos. Findo longo período de trabalho, afirma-se o tato, por sentido cutâneo, essencial a espairar-se por toda a pele. Esta se converte em superfície receptora, com variadas terminações nervosas que se salientam por extrema complexidade.
desde as arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme, utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. Adestrada a atenção, o animal, na esfera física e na esfera extrafísica, elabora, por atividades reflexas, várias substâncias que lhe excitam os centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos, a culminarem no olfato e no gosto. No epitélio olfatório, as células basais, as de sustentação e as olfativas, sobre as glândulas de Bowman, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos odoríferos, operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias e, no dorso da língua, na epiglote, na face posterior da faringe, como no véu do paladar, os corpúsculos gustativos, guardando as células epiteliais de sustentação e as células gustativas, associadas às pequenas glândulas salivares, fazem o registro das substâncias destinadas à nutrição. Olha isso, você tem como desenvolvimento de um primeiro sentido, que é essa relação do corpo com o meio ambiente que o cerca, o tato. Né? Então esse é o primeiro sentido a ser desenvolvido e ele se espalha, ele está em toda a derme. Você pode olhar que você tem tato em todo o seu corpo e isso acontece e se repete em todos os animais, né? Então os animais, eles também têm esse sentido do tato muito aguçado, muito espalhado em todo o corpo e tem essas percepções, né? Você tem animais que ao menor movimento aí do vento ou do padrão vibratório do ar, os pelos dos animais mostram para ele que algo aconteceu, que tem alguma coisa diferente acontecendo e ele eriça o corpo e já se prepara para defesa ou para o ataque, ou seja lá para o que ele estiver precisando, ou até sai em fuga, né? E como subprodutos, né, ou como desenvolvimentos do tato, né, você tem o olfato, né? O que é o olfato? É o contato do cheiro com o tato, né? Ou seja, a narina ou o faro dos animais, ele tá ali, aquela camada de pele que tá ali por dentro da narina se torna sensível ao cheiro. Só que isso acontece, como ele descreve aqui, de forma química. Então, esses sentidos que são químicos, que é o olfato e o paladar, eles acontecem em reações químicas que tornam perceptível essa diferença. E essa sensibilidade é extremamente aumentada, tanto no olfato quanto no paladar, na pele que envolve os órgãos responsáveis por essa identificação do cheiro e do gosto. E isso se torna um mecanismo não só de busca e de encontrar o alimento ou a caça, né, mas também num sistema de defesa, de alarme, né? O cheiro do estragado, o cheiro do podre, o cheiro do veneno, o cheiro de algo que é perigoso, né? Ele já é um sentido químico relacionado ao tato,
né? Então aquela reação, é por isso que, por exemplo, a sua pele, ela reage com uma reação alérgica ao contato de determinadas coisas. Essa reação alérgica, ela é uma reação baseada na química, né? A substância química daquela planta ou daquele peixe, ou seja lá do que for, que entrou em contato com a sua pele, causa um efeito químico que gera essa alergia que a gente reconhece pela vermelhidão ou até por reações alérgicas mais intensas. Mas isso a gente precisa compreender, né? Aí você vê que ele descreve ali que tanto na língua quanto na epiglote, né, esse tecido, né, que tem o tato sensível, ele reage a esse contato através de algum tipo de reação química, de alguma interpretação química que gera o paladar, né? E que cria, por exemplo, para a gente o sabor do doce, o sabor do amargo e assim sucessivamente. Então, esses corpúsculos gustativos, eles vão fazer essa leitura de paladar através de uma operação química, né? de uma leitura química das substâncias que são destinadas aí à nossa nutrição, né? Eu me despeço de vocês, né, nesse patamar aqui, nesses 3 itens que são relacionados ao tato, e no próximo a gente trata aí dos outros 2 sentidos que faltam a gente tratar, que a gente tem 5 sentidos, que é visão e audição. Eu termino por aqui, me despedindo de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.